Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ranieri, professor de Biologia, e hoje eu vou abordar o assunto sobre características dos seres vivos. Vou começar aí uma série de assuntos de conteúdos voltados à introdução à biologia e também à citologia. Então vem comigo com mais biologia para você. Bem, entre as características dos seres vivos, nós temos a composição química. Todo organismo é formado por substâncias químicas e elas são classificadas em substâncias inorgânicas e substâncias orgânicas. As substâncias inorgânicas são a água e os sais minerais, enquanto as substâncias orgânicas são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. A principal diferença entre a substância orgânica e a substância inorgânica é a presença do carbono. O carbono é um elemento químico presente apenas nas substâncias orgânicas. E lembrando que a substância mais abundante de todo ser vivo é a água. E a segunda substância mais abundante é a proteína. Em relação à organização celular, porque todo organismo apresenta uma estrutura celular. Inclusive, fica até o questionamento se os vírus são ou não são de fato seres vivos. Isso levanta muito debate, muito questionamento, porque há alguns cientistas que acreditam que os vírus não são seres vivos, pelo fato de não apresentarem uma organização celular, por não terem célula. Já outros acreditam que os vírus são sim seres vivos, pelo fato de que os vírus eles apresentam o seu material genético e têm a capacidade de evoluir, sofrem mutação. Mas, segundo a teoria celular, todo organismo é formado por célula. Por isso que os vírus ainda não são considerados pela grande parte dos cientistas, pela comunidade científica, como um ser vivo, apenas como uma entidade infecciosa. Então, os organismos eles apresentam uma estrutura celular, uma organização celular. Por isso, nós temos as células procarióticas, que são aqueles organismos que têm essa célula, que são chamados de procariontes, como é o caso das bactérias, das cianobactérias e das árqueas. E temos os organismos com células eucarióticas, que são aquelas células que têm a carioteca e um núcleo definido, um núcleo organizado. São os organismos como os animais, as plantas, os fungos, as algas e os protozoários são organismos eucariontes porque possuem essas células eucarióticas. As células procarióticas não possuem carioteca e nem um núcleo organizado e também não apresentam organelas membranosas. Lembrando isso, viu? As células eucarióticas apresentam carioteca, núcleo e também organelas membranosas. Uma outra característica do ser vivo, como você está vendo aí, é o metabolismo, que é a capacidade que o organismo tem, né, de ter reações químicas. E essas reações químicas são classificadas em anabolismo e catabolismo. No anabolismo é quando você tem moléculas menores que acabam se transformando em moléculas maiores. Anabolismo se refere à construção, ou seja, nós temos substâncias menores que acabam se unindo a outras para formar substâncias maiores. E nós temos também o catabolismo, que é o contrário, que é a quebra de substâncias, onde você tem moléculas maiores que acabam sendo quebradas em moléculas menores. O termo catabolismo vem de quebra. Uma outra característica do ser vivo é a mutação, né, que é a capacidade do organismo, né, sofrer modificações em seu material genético. Isso faz parte aí da evolução dos seres vivos. Todo organismo ele evolui. E outro fenômeno importante para a evolução é a seleção natural, quando o organismo ele apresenta características favoráveis que fazem com que ele se adapte melhor ao meio ambiente, ao ambiente em si. Uma outra característica do ser vivo é a nutrição. Todo organismo ele precisa, claro, obter seus nutrientes. E aí nós temos uma classificação. Tem organismos que apresentam uma nutrição chamada de autotrófica e também outros que apresentam a nutrição heterotrófica. A nutrição autotrófica é quando o organismo ele produz seu próprio alimento. Ele faz isso através da fotossíntese e também da quimiossíntese, que é o caso das plantas e das algas, que fazem a fotossíntese, e certas bactérias também.
E é o caso também, né, de bactérias que fazem a quimiossíntese. E nós temos também a nutrição heterotrófica, quando o organismo ele obtém o alimento, obtém sua energia através do meio ou através de outro organismo, que é o caso dos organismos que fazem a respiração e a fermentação, que é o caso dos animais, dos protozoários, dos fungos, de certas bactérias que fazem esse tipo de nutrição. Uma outra característica do ser vivo é a reação ao ambiente. Os organismos eles respondem a algumas condições do ambiente, que é a irritabilidade. E na planta, por exemplo, nós temos um tipo de irritabilidade chamado de tropismo, que é quando a planta ela se movimenta ou parte dela se movimenta em direção ao sol ou então, né, em direção ao solo. Então a planta ela realiza esse movimento, que é uma espécie de irritabilidade chamada de tropismo. Uma outra característica que o organismo ele apresenta é a homeostase, ou seja, a capacidade de manter relativamente em equilíbrio constante o seu meio interno. Essas condições elas acontecem para manter o organismo vivo. É claro que nem sempre isso é possível, por isso que eu falei que é manter relativamente constante o meio interno. Um exemplo disso é a homeotermia. Alguns organismos conseguem manter a temperatura interna constante, independente da variação de temperatura do meio, que é o caso das aves e dos mamíferos, que são animais homeotérmicos. Uma outra característica é a reprodução. Os organismos eles se reproduzem para poder manter, portanto, a sua prole, para poder perpetuar, né, a sua própria espécie. E aí nós temos a reprodução assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada não há troca de material genético, não há fecundação. Você tem um organismo que acaba formando outro organismo idêntico a si mesmo, forma um clone. Nós temos vários tipos de reprodução assexuada. Nós temos o brotamento, temos a divisão binária, a divisão múltipla, a fragmentação, a esporulação. A grande vantagem que temos na reprodução assexuada é o rápido crescimento. E também não há uma grande demanda de energia para fazer a reprodução assexuada. No entanto, a desvantagem é não ter uma variabilidade genética. Na reprodução assexuada, você vai ter um organismo que vai formar outro idêntico. Portanto, né, não vai ter variabilidade genética e, consequentemente, isso torna o organismo mais vulnerável, mais suscetível às condições do ambiente, ou seja, ele se torna menos resistente às condições do ambiente. Já na reprodução sexuada, você vai ter uma troca de material genético, você vai ter uma fecundação. E a grande vantagem da reprodução sexuada é a variabilidade genética. Isso faz com que os organismos se tornem mais resistentes às condições do ambiente. A desvantagem da reprodução sexuada é porque há uma maior demanda de energia a ser gasta, há necessidade de procurar um parceiro, uma parceira para a reprodução, há necessidade muitas vezes do ritual de acasalamento. Enfim, há essas desvantagens, mas a grande vantagem é ter uma variabilidade genética. A outra característica importante para os seres vivos é a hereditariedade. Os organismos, eles possuem essa característica de transmitir seus genes, né? Seu material genético para a sua prole, que a gente vai chamar aí de hereditariedade. Através do DNA, isso é transmitido para a prole por meio da reprodução sexuada, por meio da fecundação. Tranquilo? Belezinha? Deixa o seu like, se inscreva no meu canal, faça o seu comentário e até a próxima com mais biologia para você.